Olá, bom dia a todos, os que inscreveram na nossa apresentação. A gente é uma grande satisfação estar aqui hoje fazendo essa apresentação sobre o bico pulverizador e suas funções. A ideia hoje é a gente fazer uma apresentação dos conceitos básicos de pulverização, como também as funções de um bico pulverizador. Hoje não iremos abordar temas específicos das áreas das pessoas que estão assistindo, dos segmentos como siderurgia, papel, alimentos e química. Mas o que vocês verão aqui hoje podem ser aplicados para vocês, independente do segmento de mercado ao qual vocês atuam. Quem é a Spray Systems? Spray Systems ela foi fundada em 1937 por dois senhores, a família Abramson e a família Welling, e com uma pequena empresa numa garagem próxima a Chicago. Essa foto de fundo é uma foto da nossa matriz que fica próxima a Chicago e o ano que vem, 2012, faremos 75 anos de vida, que é uma grande satisfação para a gente comemorar esse aniversário. No Brasil, nós estamos locados, a nossa unidade fabril, o nosso corpo de engenheiros e laboratórios de testes estamos em São Bernardo do Campo, essa é a nossa base fixa. Além da nossa base fixa, nós temos também um grupo de engenheiros de aplicação espalhados em quase todos os estados do Brasil, para poder melhor atender os clientes que não estão locados no estado de São Paulo. Mais um pouco do que é a Spray Systems. Nós temos 74 anos de experiência em engenharia de pulverização, especializado em mais de 20 segmentos de mercados diferentes, como eu já citei anteriormente, papel, celulose, alimentos, química, enfim, diversos segmentos possíveis. Um banco de dados com mais de 15 mil desenhos de aplicações, fabricamos mais de 40 mil itens diferentes, bicos e componentes diferentes, e temos 12 unidades produtivas no mundo, além de 85 países com escritórios de venda. Basicamente, a Spray Systems está dividida em 4 grandes unidades de negócio. A primeira, que foi onde ela nasceu, produzindo bicos de spray. A segunda, uma unidade um pouco mais recente, fazemos análise e pesquisa de novos bicos e novos processos, ou seja, conseguimos com o nosso laboratório e a nossa experiência, desenvolver novos produtos que não se adequem ao que hoje nós temos, não se adequam à sua necessidade, podemos desenvolver esses novos bicos. Também podemos desenvolver novos processos de aplicação, caso exista uma grande dificuldade em um processo novo a ser criado. A terceira unidade é a unidade de controle preciso de pulverização. Essa é uma unidade de negócio onde nós entregamos a solução total para o cliente, não só um componente como um bico pulverizador, o que nós chamamos de turnkey. E a quarta e última unidade de negócio é a de chuveiros. Chuveiros é um degrau acima da fornecimento de bicos, ou seja, quando você tem uma necessidade de utilização de mais de um bico pulverizador, normalmente isso é necessário se colocar num tubo, esse tubo nós chamamos de chuveiro ou header, e isso também nós podemos desenvolver esse projeto e entregar isso pronto para o cliente, na melhor condição de projeto possível. O que é tão complicado nesse negócio de pulverização? E o que a gente escuta muito de nossos clientes quando visitamos algumas plantas em que já estão trabalhando há algum tempo. As pessoas falando para a gente, não, mas está pulverizando, se está pulverizando, a gente acredita que está tudo bem. Isso é uma grande inverdade. Nem porque o bico está pulverizando, isso continua trabalhando, é que o seu projeto ele está mantido, ou seja, pode ser que ocorreu desgaste do bico, pode ser que o seu bico esteja completamente diferente do que foi projetado inicialmente. Pode ter acontecido diferenças em tamanho do jato, no padrão do jato, na vazão do bico. E o que eu sempre falo e faço um paralelo é que um bico pulverizador ele é como um componente mecânico, como um rolamento. Só que o rolamento lhe permite muito mais fácil detectar quando ele está com problema ou que já passou da vida útil dele. Ele acaba emitindo ruído e em alguns casos ele até trava.
Um bico pulverizador, você não tem esse indicador que ele já está desgastado. Então ele continua pulverizando e você acredita que ele está trabalhando normalmente, mas isso não é uma verdade. E dá-se o fato de você necessitar sempre de um sistema, de um processo de manutenção preventivo para verificar se o sistema de pulverização se encontra adequado. Em função disso, se o seu sistema de pulverização não se encontra adequado, ele pode impactar em diversos pontos, como aumento do consumo do produto químico, da água, da energia elétrica, aumento de mão de obra, manutenção, paradas de produção, dificuldades em controlar a produção, prejuízo da qualidade final do produto, redução da velocidade da produção e impacto negativo no meio ambiente. No próximo slide, a gente vai ver uma figura de um bico em condições normais, ou seja, novo, sem apresentar nenhum desgaste, e a figura de um bico com um desgaste, já eu diria, bastante acentuado, em 30% da vazão. Na foto do bico você pode notar que é impossível você perceber se o bico está desgastado ou não. Nas duas figuras, tanto do bico novo como um bico desgastado, praticamente você não nota alteração usando o olho nu. Você não percebe essa alteração. Isso é o que acaba dificultando bastante a sua análise do seu sistema de pulverização. Ampliando essa imagem do orifício de passagem do bico, você nota que o bico novo ele apresenta um perfil e o bico já desgastado ele apresenta um perfil totalmente diferente, mas a gente teve que ampliar isso pelo menos em 30 vezes para poder notar isso. O bico também, em função desse desgaste dele, ele acaba apresentando uma vazão também acentuada. Então, na última parte dessa imagem, você vai ver a curva de distribuição de um bico novo e a curva de distribuição de um bico desgastado. Você vê que o perfil de distribuição dele se alterou totalmente. Isso pode impactar diretamente no seu projeto de pulverização, conforme os itens que eu passei anteriormente que podem ser afetados. Aqui eu fiz uma pequena simulação no próximo slide do que isso pode refletir no seu custo. Vamos pegar as duas extremidades dessa tabela. Na primeira tabela nós temos um sistema de pulverização pulverizando meio litro por minuto, isso trabalhando 6.240 horas por ano. Isso teria um desperdício. Imagina que o bico ele está desgastado e está apresentando um aumento de vazão por volta de 15%. Isso no final do período desses 6.240 horas, nós teríamos 28 mil litros desperdiçados. Imaginando que o valor desse fluido que está sendo pulverizado custasse 0,10 centavos de dólar. Eu teria, ao longo desse período, 2.810 dólares de desperdício. Se eu pegar a outra extremidade da tabela, na parte inferior dela, eu estaria pulverizando um sistema de pulverização que estivesse pulverizando 15 litros por minuto. Ao longo desse período de 6.240 horas, eu teria 842 mil litros desperdiçados. Se esse fluido que está sendo pulverizado custasse 4 dólares o litro, eu teria um desperdício de 3.370.000 dólares no ano. Então a gente tem aquela boa e velha resposta. Não, mas está pulverizando, está trabalhando e está tudo certo. Na verdade, é o que a gente tenta sempre alertar o cliente. Pode ser que seu fluido não seja caro e você realmente esteja pulverizando e esteja trabalhando, mas em algumas condições em que o fluido a ser pulverizado ele tem um valor excessivo, você pode estar perdendo muito dinheiro com isso. No próximo slide a gente vai entrar o que são os bicos pulverizadores, características e conceitos de um bico pulverizador. O que é uma pulverização? Bom, pulverização é uma ação de quebrar uma corrente de líquido em gotas. Como isso acontece? Obrigando o líquido passar por meio de por um orifício por meio de uma pressão. Um orifício sempre calibrado, que é um bico pulverizador,
conceito sempre de um orifício calibrado. E para que a gente usa isso? Para que a gente usa um bico de pulverização? Qual a finalidade? Sempre para aumentar o contato interfases, ou seja, líquido sólido, gás líquido, líquido líquido, líquido gás, enfim, sempre para aumentar esse contato das interfaces. E objetivando, reduzir custo de produção, reduzir tempo de produção, aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do produto final que está sendo produzido. Aqui, nesse slide, eu tenho algumas das perguntas que devem ser feitas e respondidas quando um cliente necessita fazer uma pulverização qualquer. Qual que é o resultado que quer ser obtido com esse sistema de pulverização? Essas são perguntas básicas para você partir para uma especificação de um bico de pulverização. Sem essas perguntas, você não consegue fazer um trabalho de especificação de um bico de pulverização. Quais são as propriedades do líquido a ser pulverizado? Qual o range de pressão disponível que você tem na sua empresa, que você deseja submeter esses bicos pulverizadores? Qual o tamanho de gota desejado? Qual a vazão por bico ou a vazão total do sistema? Qual o padrão de jato ideal para essa aplicação? Qual a área de cobertura que eu desejo ter com o meu sistema de pulverização? Quanto de cobertura eu necessito fazer utilizando o bico de pulverização? Quais as condições condições ambientais que o bico será exposto? Qual a passagem livre do orifício desse bico? Quantidade de bicos requeridas e a manutenção e reposição. Muitas dessas perguntas em determinadas aplicações não são importantes, como tamanho de gota. Algumas das aplicações necessitam menos respostas, porque não são tão críticas, mas dependendo de alguns processos, você necessita, além dessas perguntas serem muito bem respondidas, outras informações. A gente entende que isso não é simples ser respondido, e se dá o fato de nós termos engenheiros de aplicações espalhados nos estados do Brasil, justamente para auxiliá-los nessas respostas. Porque a gente sabe que é bastante complicado. Qual o padrão de jato que eu tenho que usar? Mas eu não conheço os padrões de jato. Qual o tamanho de gota que eu tenho que usar? Eu também não sei, eu não tenho parâmetro para isso. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer a duas mãos. Spray Systems mais vocês que têm a necessidade de um sistema de pulverização.